Boa tarde, irmãos. Graça e paz de Jesus. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, que o Senhor é bom em todo tempo, como nós cantamos aqui, e Ele é fiel. A Tua graça tem nos sustentado todos os dias, e sem Ele nada podemos fazer. Nada, absolutamente nada. Jesus declarou isso, e é algo que nós precisamos tomar para a nossa vida. Absolutamente nada podemos fazer sem o Senhor. Nada. Que as nossas escolhas elas estejam pautadas na vontade dEle, naquilo que Ele tem nos apresentado, na Sua palavra, nas músicas, nas orações, na comunhão, nos pequenos grupos, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Dito isto, hoje, Dia dos Pais, dia em que eu estava brincando lá hoje de manhã com as meninas lá no trabalho, lá na Oxente, e eu falei para elas assim: se hoje fosse o Dia das Mães, vocês tinham recebido aqui bombons, né, cartões, a empresa daria, né? Dia dos Pais, nem um Feliz Dia dos Pais vocês deram para a gente hoje. É assim que funciona. Mas a gente entende isso. É só uma brincadeira que a gente faz, mas a gente sabe o nosso papel como na família do Senhor, a gente sabe daquilo que Deus, das responsabilidades que caem sobre os pais, sobre o pai no caso, né? E é muito gratificante saber que Deus colocou sobre nossas vidas a responsabilidade de uma casa, de uma família. E isso realmente é algo grandioso. Então só quem é pai, só quem vive isso sabe, né? Aqueles ainda, né, William, que ainda vai viver esse momento ainda vai saber como é ser pai, como é. Não, depois, mais para frente. Mais para frente aí você vai entender esse movimento, saber como é que funciona. E eu queria ler hoje um texto, trabalhar um texto hoje que é muito conhecido, que fala sobre a parábola do filho perdido, que é o filho pródigo. Algumas coisas que a gente vai aprender nesse texto, a gente vai discorrer hoje. E uma das coisas que, antes da gente entrar no texto, que eu estava pensando, é que no momento em que os filhos, eles começam a crescer, eles começam a ter independência. Aqui, por exemplo, tem Marquinhos lá, né, que tem João, e tem João Marcos, João Marcos, tem Marquinhos, lá em casa tem Henrique, aí tem Elton e Ellen lá na casa de Erivaldo e de Luzia, tantos outros. Chega um momento em que os filhos, né, eles começam a crescer e a tendência é sair de casa. A tendência natural é eles irem embora, eles procurarem as coisas concernentes à vida deles. E aí as tensões em casa, elas tendem a diminuir. Vai chegar que horário? Vai para onde? Então essas preocupações, elas vão sendo diluídas ao longo do tempo. Mas só que nós, que somos pais, nós temos algumas aflições no nosso coração, e eu acho que alguns de vocês aqui compartilham isso, é que a gente não consegue, às vezes, enxergar nos nossos filhos, do nosso jeito, claro, os sinais de que eles estão servindo ao Senhor. Então a gente tem uma aflição muito grande nisso, muitas vezes. Como é que meu filho serve a Deus? Como é que meu filho se apresenta a Deus? Como é que meu filho busca a Deus? E aí a gente tende a buscar o nosso método e aplicar na vida deles para que eles encontrem com Deus. E aí a gente vai ser frustrado, a gente vai acabar fazendo coisas que não deve, porque na verdade cada um tem o seu jeito de buscar o Senhor. Então, uma das aflições que nós temos é essa, de como nossos filhos, né, buscam a Deus, e a gente fica pensando, fica orando, fica tentando fazer movimentos para que ele conheçam pessoas da igreja, para que eles né, sigam o caminho do Senhor. E aí, qual a solução que a gente pode encontrar para tudo isso? Na palavra do Senhor. A solução para tudo está na palavra. E uma das coisas que vocês vão perceber, o nosso raio de influência para os nossos filhos vai no máximo até os 17, 18 anos. Até essa idade a gente consegue ainda influenciar, a gente consegue ainda trazer coisas. Após essa idade, ele já está com a cabeça formada, ele já sabe o que ele quer da vida. Então nós vamos ser para eles apenas um parâmetro, um testemunho, uma referência. Mas o raio de influência, ele diminui bastante. Por isso que é importante a gente, de forma intencional, aproveitar exatamente a infância
com a adolescência para colocarmos influência. Porque aí a Bíblia diz que quando ele envelhecer, não se desviará desse caminho, desses princípios, desses valores que a gente coloca no coração dele. Agora, o jeito, o tempo, a forma que ele vai estar com o Senhor, eu tenho que descansar meu coração. Então, o pai, ele sofre muito por isso, porque a primeira igreja de um pastor é a sua casa. A Bíblia fala que nós somos sacerdotes dessa casa, a mulher é nossa ajudadora idônea, os filhos são heranças do Senhor. Então, você vai vendo que tudo está interligado dentro da casa. E o pai sempre está, né, como cabeça, aquele que vai prover, aquele que vai trazer a segurança. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. E aí, a parábola do filho perdido, que nós vamos ler aqui, ela se aplica, de certa forma, às nossas aflições. Ela se aplica muito àquilo que nós vivemos. E aí, quando eu falo pais aqui, pode ser os avós também, os tios, né, para que vocês possam experimentar. Então, abra comigo, por favor, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que é a parábola do filho pródigo ou do filho perdido. Eu queria contextualizar, enquanto vocês abrem aí, no capítulo 15 de Lucas, lá no início, Jesus vai falar de três coisas. Ele vai falar da ovelha perdida, vai falar da dracma perdida e vai falar do filho perdido. Então, são três coisas que Jesus traz aqui como uma aplicação de perda. De ovelha, de dinheiro e de filho. Então, no capítulo 15, você vai encontrar essas referências. Agora, por que Jesus contou essas parábolas? Aí, quando você vai no início, lá você não precisa abrir, eu vou ler para vocês aqui do capítulo 15, diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus começa a falar das parábolas, né, que nós conhecemos, que é da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo. Então nós vamos ler aqui, versículo 11, né, do capítulo 15. Continuou Jesus contando as parábolas, né? Verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço, o mais novo deles, disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiam os bens entre os filhos. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se ou comer das alfarrobas que os porcos comiam, das vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhes um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido, foi achado. E comeram e regozijaram-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou. Algumas versões falam que ele se irou. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava
conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho, esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Textos que nós conhecemos é um desafio para encontrarmos revelações daquilo que Deus quer falar no nosso coração. Possivelmente vocês já viram muitos sermões, muitas canções, estudos falando do filho pródigo, do filho perdido. E Jesus traz essa história, como eu li lá atrás, que foi um momento que ele estava sendo interrogado pelos fariseus, falando porque ele comia com os pecadores. E eles interrogaram Jesus e questionaram por que porque Jesus comia com os pecadores. E os elementos que essa parábola traz para a nossa vida, ela consegue nos levar a um lugar que nós vamos descobrir agora, que tem dois públicos aqui. Essa parábola e esse momento que Jesus está ali, ele nos apresentam dois públicos. O primeiro público são os pecadores, que a Bíblia diz lá que Jesus sentou com os publicanos, que eram os cobradores de impostos, como Levi, que depois mudou o nome para Mateus, e os pecadores, que eram aqueles que estavam ali atrás de Jesus. E o segundo público são os fariseus, são os doutores da lei, são aqueles que sabem tudo, aqueles que conhecem tudo. Então, a parábola também nos fala exatamente de dois filhos, um que era pecador e o outro que era fariseu. Isso é bem claro no texto que nós lemos aqui, de uma clareza impressionante, como esses dois elementos, ou esses dois públicos, melhor dizendo, trazem para nós a maneira errada como eles tentam se aproximar de Deus. E trazendo para a nossa vida, de que forma nós temos nos apresentado ao Senhor? De que forma nós temos nos apresentado ou aproximado do Senhor? Então, qual foi a maneira do filho mais novo se aproximar de Deus? É aquela que muitos vivem. Eu decido o que eu quero para a minha vida. A maneira em que esse homem mais novo, jovem, né, vamos colocar assim, mais novo, o filho mais novo, encontrou, é que ele, na cabeça dele, ele conseguia distinguir o que era certo e o que era errado. Ao ponto dele quebrar uma lei que à época era muito difícil, até hoje, na verdade, é muito complicado, que é pedir a herança de alguém que está em vida. Então, quando ele chegou para o pai e falou assim: pai, é o seguinte, eu estou querendo a minha parte que cabe. Lembre-se que ele era o mais novo de dois irmãos, ou seja, o primogênito tinha o direito de ter a herança, mas ele era o segundo, ele não era mais o primogênito. E aí o que ele faz? Ele chama o pai para uma conversa e fala assim: pai, é o seguinte, eu sei o que eu quero para a minha vida, eu sei o que eu devo fazer com a minha vida, eu sei o que é certo e o que é errado, e eu quero isso para mim. E eu quero também que o Senhor me dê a parte que me cabe dos seus bens. Isso para um pai, à época, para hoje já é difícil, imagine para a época, que era afrontar a lei do Senhor, era afrontar de fato todas as leis que estavam ali regendo isso. Então, o filho diz para o pai: para mim, o Senhor está morto. Porque a partir do momento em que eu peço a herança, eu estou dizendo para ele: para mim o Senhor já morreu. E o interessante é que a Bíblia diz que o pai ali, ele repartiu a herança, ou seja, ele pegou a parte do filho mais velho, entregou, pegou a parte do filho mais moço e entregou. E aí, passado alguns dias, o filho mais moço fez o quê? Na sua ânsia de conhecer as coisas do mundo, foi embora. Aí eu fiquei pensando no coração desse pai.
quantas vezes ele deve ter orado por esse filho? Quantas vezes, nas suas aflições, ele viu nas suas atitudes já sinais de que algo poderia acontecer? O que ele poderia fazer? Ele poderia negar? Poderia, mas possivelmente a negação naquele momento seria muito pior, porque possivelmente esse mais moço, ele já não era um adolescente, ele era um homem. Então, eu fiquei pensando exatamente nesses elementos que o texto nos traz aqui, que é a decisão, os planos que esse filho tinha para a sua vida, e como ficou o coração desse pai ao saber de que o filho queria ir embora. E aí a Bíblia fala de que ele foi embora. Então, esse filho mais novo, Deus não estava nos planos dele, porque ele queria sucesso, afirmação, saúde e prosperidade. Isso é o que todo mundo procura. Isso é o que todo mundo quer. Então, essa tentativa do filho mais novo de buscar a lei e acabou com o relacionamento que havia. E nessa caminhada, ele foi para um local, que a Bíblia fala, distante da família, distante de tudo. E aí, não tem jeito, irmãos. Não há como. Em qualquer lugar que nós estejamos, Deus vai nos encontrar com sua graça. Você acha mesmo de que no momento em que esse menino, ou desse jovem, melhor dizendo, que esse jovem parou para pensar onde ele estava, e ele lembrou que ele pecou primeiro depois pecou contra o pai. Você acha que foi ele mesmo que lembrou? Possivelmente no momento em que ele estava ali com fome, que ele estava ali completamente sem saber o que fazer, o coração dele foi cheio, impregnado da lembrança que havia de uma relação com o pai. E foi isso que fez ele voltar para casa. Ele declara isso: quem me dera, se eu voltar para casa, não quero nem ser chamado mais de filho, mas apenas de um trabalhador do meu pai. Então, ele olhava para a figura do pai e via uma referência para a vida dele. Ele via alguém que sabia exatamente o que queria, que buscava a Deus, que sabia quem era a família. E foi isso que trouxe ele de volta para casa. Então, nós, como pais, e aí eu estou falando das aflições, a gente precisa encontrar o coração de Deus para a nossa vida, para que quando as coisas que nossos filhos fizerem de errado, eles vão fazer, não tem jeito. Lei do engano se a gente achar que nossos filhos vão ser perfeitos, eles não vão ser. Mas que quando ele caia, ou quando ele tropece, ou quando ele tome decisões, ele lembre: o meu pai, esse homem tem referência, é para lá que eu vou, eu posso voltar. Lá em casa, a gente sempre fala para Henrique assim: filho, você pode ir para qualquer lugar, mas saiba que você sempre tem para onde voltar. Sempre tem para onde voltar. Isso traz segurança para ele. Isso traz para ele confiança, de não saber que, por exemplo, como tem pais que fazem, já vi casos assim, de pais que expulsam os filhos de casa porque fazem algo errado. Pais que colocam para fora, eu já vi isso na minha família, primos meus serem colocados para fora de casa pelo pai porque fez a coisa errada. Então, há corações assim também. Mas neste caso aqui, esse filho, ele só retornou para casa porque ele lembrou de quem era o pai. Ele lembrou de quem era aquele que cuidou dele. E aí, esse é o primeiro, que é o pecador. É aquele que se arrepende, é aquele que busca a Deus. Esse é o primeiro público. Esse é aquele que Jesus está buscando. Esse é o que Jesus está querendo, aquele que se humilha, aquele que entende que errou, que depende da graça de Deus, que quer a graça de Deus para a sua vida. Então, esse é o primeiro público. O segundo, que é o filho mais velho, qual foi a maneira que o filho mais velho agiu nessa situação toda? Ele diz assim: eu cumpri toda a lei dessa casa. Ele é um cumpridor de leis. Mas ele não consegue se relacionar com Deus,
Porque faltou nele o quê? O perdão. Faltou nele um elemento que é importantíssimo para uma relação, que é o perdão. Então Deus, com esse filho mais velho, qual é a ação do coração dele? Deus vai me abençoar, porque eu sou obediente e faço tudo à risca. Eu sou aquele que chega no culto na hora, que é todo, visto a roupa certa, eu cumpro os rituais, eu faço todos os jejuns, eu faço tudo aquilo que tem que ser feito, porque eu quero ser abençoado por Deus. Então, essa aproximação de Deus é mais difícil do que o outro, porque ele está dentro, mas ele não consegue enxergar Deus. Ele consegue enxergar apenas os rituais, as leis, mas o seu relacionamento com Deus está completamente distante. O filho mais novo tinha uma relação próxima com o pai, porque ele só podia pedir os seus bens porque ele tinha uma relação próxima com o pai. E ele foi embora e ele sabia que ele podia voltar para casa, mas o filho mais velho estava em casa, fazia tudo, mas não tinha relacionamento. Era um fariseu. Era alguém que cumpria somente rituais. Então, quando eles olham um para o outro, e ali o jovem, o filho mais novo e o filho mais velho, é como eu falasse assim, eles se olharam e aí o mais velho diz: você é pecador, você é dissoluto, você trouxe culpa para a nossa família, você trouxe desprezo para a nossa família, você abandonou nosso pai, e aí o dedo está sempre apontando. Da mesma forma, o filho mais novo, por ser pecador, fala: mas você é um fariseu, porque você quer fazer tudo certinho, você se acha o crentão, você se acha aquele que é o bom de tudo, mas é um cara soberbo, é alguém que tem um orgulho, um ego muito grande. Estão entendendo, irmãos, como é difícil para um pai? E aí olhe para a nossa vida. Quando Deus olha para nós, Ele encontra corações assim, corações distantes, mesmo estando dentro da igreja, mesmo nos cultos. Porque o nosso coração, às vezes, está buscando coisas e formas somente para agradar a Deus, para que Deus me dê de volta aquilo que eu quero, e não aquilo que eu necessito. Então, esse texto, quando a gente olha, é o pecador arrependido e o fariseu sem perdão, que não quer perdoar, que não sabe perdoar. Então, os dois estão em pecado. O jovem por ter quebrado a lei e o mais velho por ter feito algo que não era para ser feito. A sua ira, irmãos, ele fala aqui no texto, que ele fala o quê? Essa minha versão fala que ele se indignou e não queria entrar. Algumas versões falam que ele se irou contra quem? Contra o pai. Quando ele ouve que é o filho, e aí ele fala assim, vou fazer aqui, parafraseando o que o texto me mostra. Ele fala assim, o texto diz, porque ele se indignou? Porque o pai pegou um novilho do rebanho, mandou matar, chamou as pessoas para celebrar. Quando ele chega do trabalho, aí ele encontra a festa. E aí ele vai perguntar, não, seu irmão. Aí ele chega para o pai e fala, né? Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai. Aí o pai vai o quê? Ao encontro. Pensa comigo. A porta estava aberta. Havia uma festa na sua casa. Alguém que era da sua família estava de volta. A Bíblia diz que ele não quis entrar. Ele não quis entrar. Aí o pai sai ao seu encontro para falar com ele. O que eu vejo aqui? Pai, deixa eu te falar uma coisa. Acho que você não entendeu. No dia em que o Senhor repartiu os bens, o Senhor deu a parte dele e a minha parte. Esse novilho era meu. Com qual autorização o Senhor matou o novilho para dar para ele? Esse bem era meu. E eu não ia pegar um novilho do melhor que eu tenho para ofertar para alguém que está culpado, que é um pecador.
Por isso a sua indignação, porque também os bens eram dele. Tudo ali pertencia a ele, porque a Bíblia diz que foi repartido entre os dois. Aí o pai chega e fala, ele respondeu ao pai, há tantos anos que eu te sirvo. Há tantos anos que eu venho cumprindo à risca tudo que o Senhor diz para ser feito nessa casa. Eu acordo cedo, eu faço o trabalho no campo, nem meus amigos eu trago aqui para comer comigo. Como é que esse menino, que o Senhor viu que saiu de casa, levou tudo, ele volta aí para essa festa com um novilho que é meu? Eu não dei autorização para o Senhor matar esse animal para celebrar com ele. E ele não entra à porta. E aí a Bíblia diz que ele fala aqui, né? Há tantos anos te sirvo e jamais transgredi uma ordem tua. Irmãos, isso é muito sério. O coração desse jovem mais velho, desse filho mais velho, estava tão distante de Deus, da relação com Deus, que ele nem percebia mais isso. E nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes podemos estar assim também, sendo religiosos, sendo pessoas que estão buscando apenas as bênçãos do Senhor, querendo ir para a igreja para conseguir, querendo ler a Bíblia apenas por ler a Bíblia, porque se eu preciso me alimentar dela, porque eu preciso Deus ver que eu estou orando, que eu estou lendo a palavra. Não, irmãos, Deus quer uma relação. Deus quer uma relação em que haja arrependimento no nosso coração, para que Ele possa alcançar, e a Bíblia diz que Ele não despreza um coração assim. Ele não despreza. A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza jamais. Mas esse coração desse jovem aqui estava como? Altivo, soberbo, indignado, irado, sem perdão. Como ele ia se aproximar de Deus? Como é que ele ia encontrar a Deus? Havia no coração dele ira, desprezo, falta de perdão. O reino dos céus, ele é maravilhoso porque ele vai nos encontrar nesses momentos também. Porque a Bíblia diz aqui que depois, né, que ele faz toda essa indagação ao Pai, aí ele fala assim, no verso 30, vindo porém esse teu filho, ele não chama nem de irmão, vindo porém teu filho, que desperdiçou com os teus bens com as meretrizes. Irmãos, como é que ele sabia? Vamos pensar o seguinte, pensa comigo. A Bíblia diz que ele foi para uma terra distante. Esse irmão ficou na casa cumprindo as leis, trabalhando, produzindo, fazendo. Como é que ele diz que o filho, ou o seu irmão, melhor dizendo, gastou o dinheiro com as meretrizes? Duas coisas. Ou ele estava mentindo, sendo dissoluto, e colocando a culpa que ele não sabia que o outro tinha, ou ele tinha informantes para saber como estava seu irmão. Porque ele não poderia falar isso sem ter ou a certeza ou apenas jogando palavras ao vento aqui, dizendo sobre isso, sobre seu irmão. E aí no verso 31, a Bíblia diz assim, então lhe respondeu o pai. O pai recebeu a pancada. O pai recebeu a ira do filho. Não quis entrar à porta. Não quis participar. O pai diz, meu filho, aí eu fico, perdoe irmão, mas assim, é que quando eu leio a Bíblia, eu fico tentando imaginar a voz, a entonação, a altura da voz, o jeito. Então, eu ouço aqui esse meu filho, de um pai, meu filho, vem cá, chega aqui perto de mim, ouça melhor, deixa eu te falar uma coisa aqui, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso, olha o que o pai diz, havia uma necessidade que nos alegrássemos. Por quê? Porque esse teu irmão, ele não fala meu filho, o que é que ele diz? Teu irmão, ou seja, aproximando. A distância havia entre o pai e o filho, entre os irmãos. Aí ele fala, esse teu irmão estava morto. Porque você conhece a palavra, você conhece a nossa família. Ele estava distante, ele estava morto, mas reviveu.
estava perdido e foi achado. Como não celebrar, filho? Como não fazer uma festa? O reino de Deus, o reino dos céus, tem portas abertas para os pecadores e para os fariseus. Vou repetir. O reino de Deus tem portas abertas para os pecadores e para os fariseus. Como nos aproximamos de Deus? Nós e nossos filhos precisamos crer nessa graça. E nós, como pais, precisamos apresentar para os filhos essa graça. E cada família vai encontrar o seu jeito de fazer isso. Cada família vai encontrar a forma de fazer isso. É iniciativa de Deus nos buscar. Nunca vai ser nossa iniciativa ir para Deus. A iniciativa sempre é dele, mesmo quando estamos em pecado. Ou você acha que você tem condições de sair do seu pecado sozinho? Se o Espírito Santo não te convencer de que você está lá. Outro elemento, o mais novo se arrepende. O mais velho é convidado para a festa. Os caminhos são parecidos. Mesmo com atitudes diferentes, mas os caminhos são parecidos. E todos os caminhos machucaram o coração do pai. Pensa. A família estava aqui, um filho sai. O pai fica com esse filho. O filho não tem uma relação aberta com o pai. Aí o filho que machucou o coração volta para casa. Aí o coração do pai é aliviado. Mas na mesma hora, o outro coração do filho mais velho machuca o coração do pai. Então, caminhos que machucam, caminhos que afastam. Então, como nós podemos nos aproximar de Deus e apresentar os nossos filhos a Deus? Ouça isso. Deixando sempre a porta aberta. Nunca fechem a porta. Nunca. Por mais difícil que seja isso, nunca vamos deixar nossos filhos do lado de fora. Porque Deus nunca nos deixou do lado de fora. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Que essa parábola, ela consiga encher o nosso coração e entender onde nós estamos agora. Nós estamos em pecado, nós estamos com vida dissoluta? Ou nós somos aqueles que fazem tudo certinho para obter as bênçãos de Deus? E a Bíblia fala aqui no texto que há uma festa, há uma celebração. E hoje é um dia de celebração. A mesa está aqui para isso. Para pecadores, publicanos, fariseus e todos aqueles que desejam comer. A mesa, somente eu decido se eu tenho parte com Deus ou não na mesa. Porque o filho mais novo voltou para a mesa. E o filho mais velho não quis fazer parte da mesa. Mas o pai foi em busca dele. Volta para a mesa. Então, se você hoje está nessa condição de pecador, de fariseu, de publicano, a mesa está aqui para te curar hoje. Amém? Vou repetir. Se você está na condição de pecador, de publicano, de fariseu, a mesa está aqui para te curar hoje. Amém, amados? Então que essa mesa cure nossa vida hoje. Que essa mesa traga cura à nossa vida hoje. Amém? Vamos ficar de pé? Marquinhos vai cantar um cântico. E essa música, quando você ouvir, lembre-se que o Pai sempre está com a porta aberta para você. O Pai nunca vai fechar a porta para você. A porta sempre vai estar aberta, inclusive hoje, nesse momento que estamos aqui, para que você possa entrar e ceiar com Ele, celebrar com Ele